Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o povo de Deus sobre a face da terra. Louvado seja o nosso Deus, que nos fez nascer de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O nosso tema de hoje vai ser identidade. Vamos falar sobre identidade um pouquinho, mais especificamente identidade cristã. Vamos utilizar o texto que está em Apocalipse 2, capítulo 2, verso 17. Olha que coisa interessante que o Senhor diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Louvada seja essa palavra. O que será que o Senhor está querendo dizer com isso aqui? Dar-lhe-ei do maná escondido, o verdadeiro caráter de Deus, a verdadeira intimidade com o Senhor, a plenitude do conhecimento das coisas celestiais. Esse é o maná prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. E lhe darei uma pedrinha branca. A pedrinha branca, naquela época, simbolizava julgamento, condenação ou então absolvição, e poderia significar também uma nova identidade. Porque diz aqui que nessa pedrinha está escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Essa pedrinha branca aqui pode significar o quê? Que eu e você somos vitoriosos em Cristo Jesus, fomos absolvidos das cartas de sentença que haviam contra nós e que nós recebemos um novo nome, uma nova identidade. Nós seremos novas criaturas, tão diferentes que precisaremos de uma nova identidade. E só conhece esse nome aquele que o recebe. Eu vejo aqui aquela compreensão, aquela intimidade e aquele entendimento pessoal que cada um de nós tem e terá com Deus. Amém? Então, eu desejo que todos nós sejamos vencedores e que tenhamos um nome novo escrito nessa pedrinha branca, e para recebermos o maná prometido. Uma identidade fala muito sobre nós. A identidade diz quem nós somos, a nossa origem. Pode falar do nosso passado, pode falar do nosso presente, pode ser importante para o nosso futuro. Em nossa identidade existe um nome e um número identificando cada um de nós, o RG, um CPF. Mas aqui no campo espiritual, nós estamos falando de uma nova identidade espiritual que eu e você precisamos adquirir quando nós somos salvos e regenerados em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos tornamos pessoas tão diferentes, tão regeneradas, tão diferentes do que éramos antes, que nós precisamos assumir uma nova identidade, um novo caráter, uma nova identificação.
Se uma pessoa frequenta uma igreja e se diz nova criatura em nosso Senhor Jesus Cristo, mas não muda o seu caráter ou a sua identidade, tudo se torna estranho. Muito estranho isso. Como você foi nascido de novo, regenerado, e você continua a ser o velho homem que sempre foi. Isso não pode acontecer. É preciso que as pessoas que nos conhecem vejam que nós recebemos uma nova identidade, um novo caráter, um novo discurso, novas atitudes, uma nova disposição de coração, um novo enfrentamento das coisas da vida. Nós precisamos mostrar às pessoas a nossa nova identidade, com regozijo, com alegria espiritual. Lembra-se daquela minha identidade? Ela foi rasgada e queimada. Agora eu uso essa identidade, a identidade de um filho de Deus. Nós precisamos então assumir uma nova identidade quando nós nos tornamos novas criaturas em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, não adianta tirar a segunda via da identidade antiga. É preciso jogar fora a velha identidade e fazer uma nova. Para que você tenha acesso a uma nova identidade, em primeiro lugar, eu e você precisamos transformar-nos. O indivíduo tem que se transformar. Eu não digo se revestir, porque revestir parece algo exterior que é tirado com o tempo. Transformação no sentido de reestruturação moral e espiritual. É necessário transformar-se. E aquele texto de Paulo em Romanos 12, 2, capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que entendais e experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Então, quando nós nos transformamos, nós experimentamos algo de novo, algo de agradável e algo perfeito, que é a vontade de Deus para nossas vidas. Além de nos transformarmos, isso significa deixar morrer o velho homem. É preciso morrer o velho homem. Se eu tenho uma nova identidade, o velho homem que havia em mim precisa ser esquecido, precisa ser morto. Morrer o velho homem, surgir a nova criatura. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, versos 22 e 24, nos diz: a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Então, morrendo o velho homem, nasce uma nova criatura, pela justiça de Deus, e uma criatura santa perante Deus. Assumir uma nova identidade é preciso também assumir uma nova imagem. Essa imagem que todos veem de nós, não só uma imagem no campo, no
campo fotográfico, digamos assim, mas uma nova imagem ao falarmos, ao agirmos, ao decidirmos, ao nos relacionarmos. Assumir uma nova identidade no meio da sociedade, uma nova identidade dentro de nossa igreja. Tiago, no capítulo 1, versos 23 e 24, diz: Pois se alguém é ouvinte da palavra de Deus, mas não cumpridor dessa palavra, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo e se esquece de como era. Amém? Então nós precisamos assumir uma nova imagem, uma nova face, um novo rosto, de modo que quando nós nos vermos no espelho, nós mesmos podemos identificar, realmente eu sou um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Além de assumir uma nova imagem, nós precisamos assumir um novo caráter moral e espiritual. O meu caráter é delineado por tudo aquilo que eu faço, por tudo aquilo que eu digo, por tudo aquilo que as pessoas conhecem de mim, conhecem de você. Muitas pessoas podem falar bem sobre o nosso caráter. Outras pessoas não sabem qual é realmente o nosso caráter. Mas perante Deus, você precisa, e eu preciso, assumir um novo caráter. Principalmente perante Deus e principalmente perante o corpo místico de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, Paulo nos diz: E vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus Cristo, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo. Nós somos pessoas, criaturas com um novo caráter, imitadoras de nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar das tribulações que isso possa ter nos custado, mas temos esse gozo no Espírito Santo. Além de assumirmos um novo caráter, precisamos assumir uma nova identidade para que possamos assumir um novo compromisso. Todos nós, lavados e remidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos um compromisso como tínhamos antes, mas temos agora um novo compromisso. Um compromisso com a palavra, um compromisso com o Espírito de Deus e um compromisso com a igreja, corpo místico de Cristo, principalmente. O apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso compromisso. Como geração eleita, como sacerdócio real que eu e você temos, como nação santa, como povo adquirido, para anunciarmos, para proclamarmos as grandezas daquele Jesus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então precisamos de um novo compromisso. Precisamos também assumir uma nova identidade, porque precisamos nos subordinarmos a uma nova direção. Nós cristãos estamos subordinados a uma nova direção, a um novo gerenciamento. O apóstolo João, no capítulo 14, versículo 26,
nos diz: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Nós temos agora a direção de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a palavra e mediante principalmente o Espírito Santo de Deus. Porque o povo de Deus tem como seu referencial salvítico, como seu referencial redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem dirige e quem gerencia a igreja, corpo místico de Cristo, é o Espírito Santo de Deus, o ajudador mandado por nosso Senhor Jesus Cristo, para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar de tudo o que foi dito. Temos então uma nova direção e para isso essa nova identidade. Também precisamos de uma nova identidade porque vamos assumir uma nova capacitação. Quando alguém muda de função, deixa de ser um simples faxineiro para ser um porteiro, depois ele é promovido a um cargo de vice-direção, ele tem um crachá diferente do crachá de faxineiro. Ele tem uma nova capacitação. Por que ele não vai ter uma nova identidade? Nós temos uma nova capacitação. O mundo não é capaz de compreender as coisas do Espírito. O mundo não é capaz de fazer prevalecer o Espírito sobre a carne. Mas nós temos essa capacitação. E nós precisamos assumir essa nova capacitação. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 1, e chamando Jesus a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda a sorte de doença e toda a sorte de enfermidades. É uma nova capacitação que nós temos. Divulgarmos a palavra. Temos poder sobre os demônios. Temos poder sobre a palavra de engano e de mentira que muitas vezes é proferida. Nós temos autoridade para representarmos a vontade de Deus manifesta em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma capacidade de sermos representantes do poder regenerador e remidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos capacitados, por isso precisamos de uma nova identidade. Precisamos também providenciar uma nova identidade para nos apoderarmos de uma nova herança. Se a identidade não estiver corretinha, você não vai conseguir receber uma devida herança. Nem eu. Paulo, em Gálatas, capítulo 4, verso 7, nos diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Amém? Eu e você somos herdeiros de Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da palavra e por intermédio da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Você não pode, na condição de escravo, ser herdeiro de Deus. Mas na condição de filho, você é herdeiro de Deus. Não se trata nem de um legado, é uma herança que você recebe espiritual de Deus por meio de Jesus. E finalmente nós precisamos assumir uma nova identidade.
para a mudança radical de conduta. A nossa nova identidade denota o novo perfil que nós assumimos. Perfil moral, perfil espiritual. Nosso discurso é diferente. Nossos propósitos são diferentes. Nossos métodos são diferentes. A disposição do nosso coração é diferente. Os nossos relacionamentos são diferentes. Os nossos compromissos são diferentes. As nossas decisões, a maneira como nós resolvemos todas as coisas, é tudo inteiramente diferente. Porque nós adquirimos uma radical mudança de conduta. Não se admite que um filho de Deus tenha uma conduta ao mesmo tempo santa e ao mesmo tempo profana. Se nós mudamos completamente a nossa conduta em todos os sentidos que a palavra pode ter, nós temos que assumir obrigatoriamente uma nova identidade. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 14, verso 15, nos diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso entendimento. Nova conduta em todo o nosso entendimento. Nós precisamos, através da oração, através da meditação, através da leitura da palavra, termos um perfeito entendimento da plenitude de Deus em nossas vidas. Não é sermos santos dentro do quadrilátero de um templo. É sermos santos em tudo aquilo que nós fizermos. Eu vejo muitas pessoas, infelizmente, que não têm um entendimento pleno, um entendimento pleno de tudo aquilo que Jesus nos concedeu. São exímios praticantes de uma ortodoxia e aplaudidos por esse motivo. Mas saiu da igreja, saiu do templo, nada muda. Isso não pode acontecer. Essa exortação do apóstolo Pedro é que nós busquemos, e Pedro é bastante exímio nisso, e que nós busquemos incessantemente a plenitude de tudo aquilo que Cristo significa para nós, que essa nossa nova identidade significa para nós. E nós precisamos desenvolver o nosso entendimento. Nós sabemos que muitos de nós temos um entendimento diferente das coisas de Deus. Vamos nos aproximarmos de um ponto comum, de um ponto ideal, de um entendimento perfeito da magnitude das coisas espirituais que nos foram concedidas por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmão, nós precisamos de uma nova identidade para nós assumirmos um novo compromisso, um novo caráter, nos apoderarmos de uma nova herança, temos uma radical mudança de conduta, etc, etc. Irmãos, vamos exibir com regozijo a nossa nova identidade. Porque nós somos diferentes. Se você acha que isso é jactância, é vaidade, você está enganado, meu irmão. Regozije-se no Espírito pela nova criatura que você é. Porque você é cidadão dos céus. Você é filho de Deus, como eu sou,
por adição em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos chamados para uma nova vida, para uma nova conduta, para propósitos superiores. Amém? Que essa palavra nos abençoe e que todos nós tenhamos um dia abençoado sob a direção do Espírito Santo de Deus. Amém. Tenha um bom dia.